Em Porto Real, Tywin Lannister divide a espada de Ned Stark em duas, e uma delas entrega para Jaime Lannister. Mas agora, sem a mão, o Tywin até convida o Jaime para ir para Rochedo Casterly, mas ele não aceita porque ele quer ficar perto da irmã. O Jaime chega até a devolver a espada que ele recebeu de presente, mas o Tywin manda ele ficar porque ele vai precisar de defesa. Lá fora, o Tyrion é designado para receber o príncipe Doran Martell, que vai vir pro casamento do Joffrey com a Margaery. Só que o príncipe Doran não pode vir, tá machucado, tá com gota, e manda o seu irmão mais novo, o príncipe Oberyn, que não chega nessa hora, ele chegou mais cedo e tava no puteiro. O papo do Oberyn é vingar a morte da irmã Elia Martell. Ela tinha se casado com o príncipe Rhaegar Targaryen e foi morta pela montanha durante o saque a Porto Real, sob ordens do Tywin Lannister. E agora ele tá aí querendo se vingar do Montanha por ter matado a irmã dele e os sobrinhos dele. Depois a Sansa vai pro jardim rezar um pouco e encontra o Dontos Rollard, que é o bobo da corte. E ele dá pra ela esse colar aqui dizendo que é da família dele, um presente para ter salvo a vida dele, lá no aniversário do Joffrey. Ainda nesse episódio, Jaime ganha uma mão de ouro, um presente do Qyburn, pra ele não ficar com esse toco aqui. Ainda em Porto Real, a Brienne fica sabendo de várias coisas. Primeiro, que o Jaime não vai conseguir cumprir o que ele prometeu pra ela, porque a Sansa casou com o anão e ele simplesmente não vai entregar a Sansa pra ela levar de volta pro Robb Stark, ou pra quem sobrou dos Stark. Depois ela aproveita pra avisar a Margaery que vai se vingar dos Stannis por ter matado o rei Renly, mesmo que a Margaery não se importe mais com isso. Na muralha, Jon Snow é acusado de traição por ter matado Cora em meia mão e transado com uma selvagem. Todo mundo quer enforcar ele, mas o mestre Aemon percebe que ele está arrependido e que ele realmente não tinha traído, ele estava lá a serviço da patrulha e salva a pele de Jon Snow. Na Baía dos Escravos, Dany segue para a próxima cidade escravagista. E ela já está se tocando que os dragões não estão mais tão obedientes com ela não. A galera de Meereen, que é a cidade para onde ela está indo, coloca uma criança morta a cada milha, para mostrar para ela o caminho que ela tem que seguir e que ela não é bem-vinda. E agora, no final do episódio, nas Terras Pluviais, temos uma das minhas cenas preferidas da série. Eu ainda vou falar isso mais uma vez na quarta temporada. O cão decide levar a Arya para o vale com a intenção de vender ela para tia Lysa. No caminho eles encontram homens Lannister e o Polliver, que é o cara que matou o Lomi, amigo da Arya, e roubou a espada dela, a agulha. Eles discutem, tem uma briga e a Arya mata o Polliver exatamente do mesmo jeito que ele matou o Lomi. Na hora de ir embora você percebe que as terras fluviais estão todas destruídas pelo Montanha e os homens Lannister. No Forte do Pavor, finalmente Rose Bolton chega lá para ver como está o seu refém Theon e fica puto quando percebe que o moleque tá todo torturado, mutilado e capado. A ideia do Rose Bolton era trocar o Theon com os Greyjoy e ficar com o castelo de Fosso Cailin, que é uma fortaleza que tá atrapalhando a passagem do exército dos Bolton. E agora com o Theon todo mutilado, o Bolton não consegue mais fazer isso. Então o que o Rose fala pro Ramsay? Se você for lá e conseguir o fosso pra gente, eu te legitimo e você deixa de ser bastardo e passa a ser meu filho legalmente. Nessa conversa também, o Rose Bolton descobre que os filhos Stark, o Bran e o Rickon, não estão mortos. Ele aproveita e manda o Loki, aquele cara que a gente já gosta, já acha legal, pra ir lá pra muralha atrás do Bran, do Rickon e do Jon Snow e matar todos eles. Visto que qualquer Stark vivo seria um empecilho para a dominação do norte por parte do Rose Bolton. Aqui o Bran teve umas visões de onde ele tem que ir, e agora ele realmente sabe que ele tem que seguir pra árvore coração que tem na puta que pariu lá e encontrar o filho da puta. Em Pedra do Dragão, Melisandre queima umas pessoas, o Stannis briga com a mulher dele, e a Melisandre vai conversar com a Shireen. A Shireen reza pros 7 deuses, enquanto a Melisandre tá tentando convencer ela de que isso é tudo mentira, que importa mesmo é o único e verdadeiro Deus, o Deus da Luz, aquela porra toda. E a Shireen não cai nesse papo não, ela fica desconfiada. Em Porto Real, o anão consegue o Bran pra treinar o Jaime a usar a mão esquerda. Ali na festa do casamento, o Tyrion fala com o Bronn e descobre que o Bronn conseguiu mandar a Shay embora, conseguiu mandar ela pra Essos, que ela vai estar em segurança bem longe dele. E o Bronn garantiu que ela foi. Ainda no casamento, a gente tem um diálogo entre o Tywin e a Cersei com a Ellaria Sand e o príncipe Oberyn. Eles ficam se xingando até o Oberyn falar: ó, fica na tua que a tua filha tá lá em casa, tá? Aí o Joffrey chama uma peça de anão pra relembrar a Guerra dos 5 Reis e deixa todo mundo puto. A Sansa fica puta porque o Robb Stark morre na peça, o Loras fica puto porque aparece ele transando com Renly, e o anão fica puto porque é um monte de anão. O Joffrey manda o anão ir lá participar da peça, o anão não vai, eles ficam putos um com o outro. O Joffrey faz o anão de copeiro e depois que o Joffrey bebe o vinho que o anão serviu, ele fica envenenado e morre. Mas antes de morrer, ele não perde tempo e acusa o anão de ter envenenado ele. Com isso, o anão vai preso, sendo acusado pelo assassinato do príncipe Joffrey. Ops, do rei Joffrey. Lembrando que no meio da confusão, o Sir Dontos chama a Sansa pra fugir imediatamente. Ela
ela sabe que ia estar em risco porque todo mundo ia acusar ela de ter matado o Joffrey, já que ela era esposa do anão, que era o principal suspeito. Logo depois da morte do príncipe, a Sansa chega num barco onde encontra o Mindinho. Ele estava arquitetando toda a fuga dela. E ele mostra pra ela que o Donto estava fazendo isso só por dinheiro. No septo, velando o corpo de Joffrey, a Sansa manda o Jaime matar o anão. E ele discorda dessa opinião e decide estuprar ela. Que é isso que você faz quando a sua irmã discorda de você, né, pessoal? Príncipe Oberyn estava fazendo uma suruba, uma orgia, que é um negócio que ele faz normalmente, quando chega Tywin Lannister para interrogar ele e saber se ele teve alguma coisa a ver com isso. O Príncipe Oberyn fala que não, que ele tá lá realmente para fazer era matar o Montanha. Só nisso que ele tá interessado. Talvez matar o Tywin por ter mandado o Montanha cometer aquele crime. Mas ele não ia fazer nada com o Joffrey. E aí eles negociam o seguinte: o Oberyn vai fazer parte do julgamento do anão e sentar no pequeno conselho, e com isso ele vai conseguir ter a chance de se vingar do Montanha. Ao norte, Sam tira a Goiva da muralha. Ele acha muito perigoso ela estar lá porque tem muito estuprador por lá. Leva ela para uma cidadezinha para ela ficar mais protegida lá. Na muralha, o Ed e o Green chegam do acampamento do Craster. Eles conseguem fugir lá dos rebeldes e avisam que eles vão ficar por lá, o que é muito perigoso, porque se o Mance encontra eles, rapidinho vai descobrir que tem pouquíssima gente na muralha para defender. Então a ideia é ir lá no acampamento do Craster, matar todos os rebeldes para que a informação fique segura. Em Pedra do Dragão, Stannis está puto com o Davos. O Davos mandou o Gendry embora e não tá fazendo porra nenhuma pra conseguir exército. Agora ele não tem dinheiro e não tem exército. E aí logo depois, com uma pequena conversa com a Shireen, o Davos percebe que eles podem pedir dinheiro emprestado lá pro Banco de Bravos. E aí manda uma cartinha. Daenerys chega em Meereen. Claramente ela quer invadir a cidade. E o que o Meereen faz? Escolhe um campeão pra ir lutar com ela. E ela tem que escolher o campeão dela pra lutar contra o campeão dos caras de Meereen, pra ver quem tem mais poder e tal. O Daario, que agora mudou a porra do ator, mata rapidamente o campeão de Meereen. E pra mostrar o que a Daenerys quer fazer com a cidade, ela joga vários colares de escravos pra eles. Meio que querendo dizer, olha, se vocês deixarem eu entrar e ficarem do meu lado, eu vou libertar todos vocês. Nessa conversa aqui em Porto Real, a Olenna assume pra Marjorie que teve a ver um pouquinho com a morte do Joffrey, mas foi só pra proteger ela. E ainda avisa a Marjorie pra ela se aproxegar logo com o Tommen, antes que a Cersei convença o moleque que a Marjorie não é boa pessoa. E é exatamente isso que a Marjorie faz de madrugada. Vai lá pro quarto do moleque e fica de papinho. Depois disso, o Jaime dá pra Brienne a espada dele, a cumpridora de promessas, aquela espada de aço valeriano, que ele recebeu do pai. Olha essa informação importante, Brienne está indo para o norte com uma espada de aço valeriano. Aí ele manda junto também o Podrick, pro Podrick acompanhar ela como escudeiro. Tudo isso no sentido de achar a Sansa e deixar ela em segurança. No mar, Mindinho conversa com a Sansa. Ele diz que vai se casar com a Lysa Arryn para conseguir o poder sobre aquela região. E além disso, ele assume que também fez parte do assassinato do Joffrey. Na muralha, Jon Snow conhece o Loki, o cara que tá lá só pra matar ele, além de matar o Bran e o Rickon. O Loki tá se escondendo por aí e se oferece a acompanhar o Jon Snow na missão de ir lá no acampamento do Craster e matar os rebeldes. O Alistair Thorne escolhe o Jon Snow pra fazer isso porque ele tem esperança que o Jon Snow morra nessa missão antes de se tornar senhor comandante no lugar dele, já que vai ter uma eleição por lá, visto que o último Lorde Comandante foi morto por aqueles mesmos rebeldes. Em Meereen, Verme Cinzento consegue entrar pelo esgoto, se encontrar com os escravos e encher eles de armas. Convence todos eles a se virar contra seus mestres, e é exatamente isso que eles fazem. E assim Daenerys consegue libertar toda a cidade de uma vez. Como se fosse assim tão fácil convencer todo mundo. Ao norte da muralha, os rebeldes entendem que, se eles continuarem dando bebês para os caminhantes brancos, eles estão seguros. E é isso que eles fazem nessa cena aqui. Ainda lá, o Bran é encontrado e acaba revelando a identidade para eles. Depois disso, no finalzinho do episódio, a gente vê o Rei da Noite transformando o bebê em um caminhante branco, apenas com toque do dedinho. Aqui, logo no começo do episódio, temos a coroação de Tommen, e o casamento dele com a Marjorie é marcado para dali a 2 semanas. A esperança do Tywin é que esse casamento faça os Tyrell ajudar a pagar a dívida com o Banco de Bravos que a coroa tem. Mindinho e Sansa chegam no vale, e agora a Sansa responde pelo nome de Alayne, que é para se esconder, obviamente. A tia dela sabe disso, inclusive a tia dela revela o quanto ela é apaixonada pelo Mindinho. Tão apaixonada que chegou a matar o próprio marido, o Jon Arryn, tudo a pedido do Mindinho. E para ela calar a boca, o Mindinho promete logo se casar com a Lysa, que já era a ideia dele. E esse aqui eu li e falo assim, olha, brasileiro, gente boa, moleque. Não conheço, mas eu finjo que conheço. Ah, e nessa cena aqui a Lysa revela o quanto ela sabia que o Peter era apaixonado pela Catelyn, e não por ela. Em Meereen, a Daenerys descobre que o rei Joffrey morreu, e que o Daario pegou todos os barcos de Meereen.
e ela ainda assim ainda não quer ir pra Westeros. Ela quer ficar lá e reinar como rainha. Até porque o Jorah fala pra ela que ela ainda não tá pronta pra ser o que ela acha que ela é. Aqui na Estrada do Rei, a Brienne e o Podrick continuam seguindo em direção à muralha, porque eles acham que a Sansa pode estar com Jon Snow. Bom, o grupo de Jon Snow chega no acampamento do Craster e manda o Loki ver como é que tá lá a situação. O Loki se espreita pelas cabanas e vê o Bran e o pessoal que tá lá com o Bran. E depois, quando ele vai avisar pro pessoal da patrulha, ele não cita o Bran, fala que tem uns cachorros lá pra não chegar perto, porque depois ele quer sequestrar o Bran. Ou matar o Bran, tanto faz. Mas o importante é o Jon Snow não saber disso. Bom, logo depois o grupo do Jon Snow ataca, o Loki tenta sequestrar o Bran entra no corpo do Hodor e o Hodor vai lá e mata o Loki, sendo controlado pelo Bran. Tem uma última batalhazinha, né, entre o Jon e o Car, que era o líder lá dos rebeldes, e o Bran decide ir embora no meio da confusão. Ele não pode esperar aquela confusão acabar e provavelmente se o Jon achasse ele, o Jon não ia deixar ele ir mais ao norte. E como ele tem uma missão para cumprir, ele foge escondido. No final das contas, o grupo de Jon Snow queima todos os corpos dos rebeldes, com medo que eles possam virar mortos-vivos depois. Por fim, o Jon até convida as mulheres do Craster para irem para a muralha com eles. Mas aí elas ficam, a gente já cansou de ser estuprada já, vamos fazer outra coisa, tá bom de estupro, a gente não vai não, a gente vai se virar por aqui mesmo, valeu. Acabamos por aqui a metade da quarta temporada e até mais, valeu!